Quem não crê na palavra de Deus é como se a gente estivesse chamando o Senhor de mentiroso. Coisas podem estar acontecendo na sua vida ou não acontecendo, que é o pior de tudo, justamente por isso, porque nós não temos crido na palavra. Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Então, o segredo está nisso, crer na palavra. E você vai ver como tudo vai fluir. Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você teria coragem de chamar Deus de mentiroso? Eu acho que ninguém em sã consciência, que tenha o mínimo do mínimo do mínimo de temor, faria uma coisa dessa. Mas deixa eu ler para você uma passagem que está aqui em 1 João 5, do 9 a 12. Olha só. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Presta atenção. Pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Então Deus testemunha acerca de Jesus. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Olha só, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então veja que quem não crê na palavra de Deus é como se a gente estivesse chamando o Senhor de mentiroso. Então veja a seriedade de nós conhecermos a palavra e muitas vezes ignorarmos a palavra. É como se nós estivéssemos chamando Deus de mentiroso. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Você está chamando Deus de mentiroso. Porque não crê no testemunho de Deus, que Deus dá acerca de seu Filho. Porque olha só, quem tem o Filho tem a vida. Por que o mundo está morto? Por que o mundo está parecendo um monte de zumbi? Porque não tem Jesus. E se não tem Jesus, não tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então, coisas podem estar acontecendo na sua vida ou não acontecendo, que é o pior de tudo, justamente por isso, porque nós não temos crido na palavra. E nós vemos diversos exemplos do que é ser uma pessoa que crê na palavra. Nós vemos os heróis da fé, nós vemos Daniel, por exemplo, que a gente sempre gosta de lembrar, que ele teve simplesmente um único desejo. Quando nós falamos de Daniel, a gente sempre lembra, ele decidiu em seu coração não se contaminar. Então o segredo para a nossa vida é não se contaminar. O segredo de Daniel se tornar 10 vezes mais incomparável, mais sábio do que todos os outros sábios, é simplesmente uma coisa: ele tinha convicção. Os pais dele fizeram um trabalho fenomenal, incutiram os valores, os princípios do que se deve ou não deve fazer, o valor de caráter, o valor de você não se vender, de você ter uma postura, e ele não se curvava a nada. Ou seja, ele chamava Deus não como mentiroso, mas ele cria na verdade. Porque o Senhor é a verdade, o Senhor é a palavra. Então, ele teve todo aquele desenvolvimento porque ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Ele podia morrer, mas ele não perderia a sua convicção. Então Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Então, o segredo está nisso, em crer na palavra. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. E o que é crer em Deus? Crer na palavra de Deus. Porque é isso. A Bíblia, quando nós abrimos esse livro sagrado, é a boca de Deus falando. Então, nós não podemos, como está lá em Tiago, ser um ouvinte esquecido, mas um ouvinte praticante. Você não pode sair de um culto, por exemplo, ou de uma palavra, de um programa,
que está te ensinando, está falando alguma coisa em relação à palavra de Deus, e você ia sair do mesmo jeito. Por exemplo, você vai num culto, a gente precisa adquirir esse exercício, né, de você perguntar para os seus familiares, para os seus filhos, pelo menos, né, para sua esposa pergunta para você, enfim, o que você pegou da palavra? Será que a gente está perdendo tempo? Será que a gente muitas vezes está aí na vida, participa de um culto, sai igual, sabe? Não tem sentido. É santo no domingo e carnal os outros 6 dias da semana. A minha vida não vai andar assim, não. Ou nós estabelecemos o que deve ser estabelecido, o padrão, o caráter, aquilo que Deus espera de nós, ou nossa vida nunca vai sair do lugar. Quem conhece a palavra, eu tenho certeza que você conhece a palavra, pelo menos os princípios, os fundamentos, mas eu decido não obedecer, é eu dizer, Senhor, isso daí não é bem assim. Isso daí, o senhor está exagerando, o senhor está aumentando, não precisa de tudo isso. E quando nós não conhecemos a Deus em profundidade, o que as pessoas fazem? Elas trocam por qualquer coisa. Elas trocam pelas mentiras que o diabo apresenta no dia a dia. Não vai dar certo, vai perder, vai fracassar, isso daí é um exagero, não precisa de tudo isso. Mas quem conhece o Senhor não troca por nada, que é o que a gente vê na palavra. Salomão, por exemplo. Salomão pediu sabedoria para quê? Para que ele pudesse impressionar as pessoas, para que ele pudesse, né, ter um rótulo, um título. Não. Ele pediu sabedoria para fazer bem o trabalho dele. Senhor, me dá sabedoria para cuidar desse povo, esse tão grande povo que o Senhor me deu para cuidar. Então, assim, qual foi o resultado dele? Ele foi o homem mais famoso, mais sábio, mais rico que já existiu. Então, um preço nós sempre vamos pagar. A gente sempre fala sobre isso. Qual o preço que você tem escolhido pagar? Daniel, ele simplesmente não quis, ele não pensou em ser o mais sábio, ele não pensou em ser o mais famoso, ele não pensou em chamar a atenção de ninguém, ele não pensou em riqueza, ele não pensou em nada, ele só não queria se contaminar e ele recebeu muito mais. Então, na vida é assim. Quando nós priorizamos as coisas do Senhor, nós recebemos muito mais. Então, o que precisa ser, que eu preciso acreditar realmente na palavra? Você precisa acreditar em como lidar com a sua família? Você recebe as direções. Um homem tem que lidar dessa forma, um homem tem que ser forte assim, um homem tem que ter sabedoria para lidar com essa situação, um homem tem que ter esse foco, uma mulher tem que agir dessa maneira, tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio, tem que ter o que a palavra tem me ensinado. Eu tenho que agir assim, eu tenho que cuidar do meu caráter, eu tenho que tratar os meus filhos dessa maneira. Nós não sabemos o que fazer. Então por que a gente não faz? Por que ainda sentimentos têm tomado conta de nós? Por que ainda nós temos negligenciado, ou em outras palavras, como nós acabamos de ler, chamando Deus de mentiroso? Senhor, para. Isso aí de ser honesto, equilibrado, gentil, pagar o mal com o bem, isso daí é bobagem, ninguém faz isso. Eu estou chamando Deus de mentiroso. Então não faça isso com a sua vida. Tome decisões. É o que nós acabamos de falar. Quando nós focamos em obedecer, em crer na palavra e fazer aquilo que nós temos aprendido, e não sermos ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes, aquilo que a gente faz sem pretensão nenhuma, porque Deus quer isso também, né? A gente não vai, igual a gente falou do Salomão, ele queria sabedoria para cuidar do povo, para ser um bom administrador, um bom rei. Daniel, ele só não queria contaminar a sua vida com aquelas comidas consagradas a demônios, a ídolos. E eles receberam infinitamente mais. Por quê? Porque o coração deles estava alinhado para a coisa certa. Então, alinhe o seu coração, alinhe a sua vida, a sua maneira de viver ao padrão certo do Senhor. E você vai ver como tudo vai fluir. O seu casamento vai melhorar, vai mudar, não vai melhorar não. Melhorar é coisinha pouca, vai mudar. Os seus resultados profissionais vão mudar, a sua vida vai mudar de forma geral,
Por quê? Porque a sua visão está alinhada à visão de Deus. Então, faça a sua parte. Levante e tome decisões, faça aquilo que deve ser feito. Sem apresentar, aprenda isso, aprenda a tirar todas as justificativas e as desculpas para não fazer o que deve ser feito. Ok? Então, tome decisões em nome de Jesus e sempre guarde isso. Homens de verdade mudam o mundo. Então, se você quer mudar as coisas, pareça-se cada vez mais com o Senhor Jesus. Ok? Se você gostou, se agregou à sua vida, eu peço que você esteja inscrito no canal, que você dê o seu joinha, que você coloque aqui um comentário e que você mande para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.